Boa noite, uma excelente noite para todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns a todas. Já publiquei no Instagram, né? Reforço aqui especialmente a mulher mais importante da minha vida, minha esposa, mãe dos meus 2 filhos. Um beijo e também para todas as mulheres vencedoras, lutadoras desse mundo, é um dia internacional. Vamos aqui para a live do SNID 11, Suno Infra Debentures, o nosso mais novo fundo listado na B3. Não é o SNEL, eu cliquei errado, eu errei aqui na hora de clicar. Boa noite aqui. Boa noite de uma mulher para vocês aqui que estão assistindo, acompanhando essa live. Hoje, vou falar um pouquinho, podem ir fazendo as suas perguntas, eu vou falar um pouco aqui do SNID, vou recapitular, né? Quais são um boa noite aqui eu botei um boa noite de uma cotista, agora um boa noite de uma outra mulher, também cotista, mas que é do nosso time aqui, a Glenda, toca a nossa área de marketing da Asset. Vamos lá. Vou falar um pouquinho de SNID aqui, de maneira geral, e parto para as perguntas de vocês. Então, vocês façam as suas perguntas para que a gente possa guiar, para que vocês possam guiar a live aqui. Vamos fazer essa live interativa, não me deixem falando sozinho. Por favor, muitas perguntas. Então, vamos lá. SNID é um fundo de investimento de renda fixa classificado como fundo de investimento em infraestrutura. Ele tem uma lei separada, ele não é um fundo imobiliário, ele não é um FIAGRO, ele é um FIINFRA, outro bicho. Esse tipo de fundo ele tem como característica tributária a isenção dos rendimentos mensais e também a isenção num eventual ganho de capital. Então, é uma isenção dupla, ele tem uma vantagem em relação aos outros fundos listados. Esses fundos, eles são destinados a financiar projetos de infraestrutura, emprestar dinheiro. Eles não compram participação nas rodovias, nas linhas de transmissão, nos portos, aeroportos, nas geradoras de energia, nada disso. Eles só emprestam dinheiro, eles compram. Lembra, ele é um fundo de renda fixa, ele só pode comprar fundo ativo de renda fixa. Eu sei que a cota varia, que a cota em si é renda variável, mas o fundo, a aplicação dele é exclusivamente em ativos de renda fixa. É diferente do FIP-IE, não é FIP-IE. FIP-IE pode ter participação em empresas e projetos. FIINFRA, não. FIINFRA é fundo de renda fixa. Só investe em renda fixa, em títulos de renda fixa. Majoritariamente, debêntures de empresas, a maioria das empresas de capital aberto pode eventualmente comprar debêntures, dívidas de empresas de capital fechado, é menos comum, normalmente tem um peso menor, mas também pode, né? Sempre renda fixa. E eles emprestam para esses projetos que são classificados, né, como de infraestrutura, que contam com isenção tributária e tendem a dar uma rentabilidade mais estável por ser um fundo que está 100% em renda fixa. As debêntures de infraestrutura têm uma característica de serem indexadas a um índice de preço. Eu não me lembro de cabeça, posso estar enganado, se tem alguma indexada a outro índice de preço. 100% das debêntures que eu me lembro são indexadas ao IPCA. Porém, nós, aqui na Suno Asset, vamos manter o fundo atrelado ao CDI. Como? A partir do momento que a gente começar a comprar debêntures em IPCA, a gente vai fazer um hedge para trocar o fluxo de caixa de IPCA para CDI. Vitor, isso é possível fazer? Sim. Pô, mas não é complicado? Você já fez isso na vida alguma vez? Já. Em 2017 foi lançado um fundo, Banesh, em parceria com a RB Capital. Só você dar um Google, você vai achar. Banesh, debêntures incentivadas,
que investe no RB Vitória, debênture incentivada. Vitória é a capital do Espírito Santo, por isso que aquele fundo tem o nome de Vitória. Que ele é redeado. Ele é comprador de debênture IPCA, que coloca DAP e faz o resultado final ser CDI. Essa vai ser também a nossa postura aqui no SNID. Vamos fazer um fundo em CDI. O SNCI já é majoritariamente em IPCA, o mundo imobiliário é majoritariamente IPCA, o RED, dentro de um fundo imobiliário, não é isento de imposto de renda, então não é um RED muito eficiente. Então o SNCI, por mais que a gente tenha colocado o CDI nele, ele majoritariamente ainda é IPCA e dificilmente vai deixar de ser IPCA com uma parcela relevante. Já o SNAG e o SNID são mais CDI e tendem a ter uma volatilidade de resultado menor. Vale lembrar que os fundos que CDI só foi 2% uma vez na história e escreve aí, nunca mais CDI vai ser 2%. As pessoas estão preocupadas, quando o CDI baixar, você vive no Brasil, né? E nas últimas décadas, a taxa de juros no Brasil é alta, com pequenas exceções. Então, é difícil crer que o CDI vai ser baixo o suficiente, muito perto do IPCA, para que tenhamos uma taxa real de juros baixa. Então, o CDI, ele carrega, ele embute uma taxa real de juros elevada. Portanto, não vejo problema da gente ter mandatos focados em CDI. Podemos ter um pouco de IPCA, eventualmente, também no SNAG. No SNAG a gente deve botar alguma coisa de IPCA, mas o SNAG deve ser predominantemente CDI, com alguma coisinha de IPCA, assim como a SNCI é predominantemente IPCA, com alguma coisinha de CDI, um meio que pode ser um espelho do outro. O SNID deve ser mais limpo possível. Vamos olhar os benefícios disso. Olha a estabilidade de distribuição do SNAG. Muito tranquilo. SNID tende a ter a mesma estabilidade. O SNCI oscila um pouco mais, porque é índice de preço, né? Tem inflação maior, depois tem deflação e tal. Não estou falando que o SNCI é ruim, eu não sou louco de falar um negócio desse. Ele é ótimo, né? Só que é uma característica intrínseca, tem volatilidade no resultado mensal, porque o IPCA tem volatilidade no resultado mensal, né? Não tem como fugir disso. Então, essas são as características básicas aqui do SNID. Usei aqui o SNCI e o SNAG para comparar, né? Esses três formam o nosso combo de crédito. Quero investir em crédito privado isento de imposto de renda, o que eu faço? Compro SNCI, SNAG e SNID. Ponto. Você está diversificado em 3 setores diferentes, 3 carteiras ali, com fatores de risco diferentes, e pode ter certeza, com gestores bastante cuidadosos com o seu dinheiro. Vamos lá. Vamos para as perguntas e interações aqui. Vamos. Olha o cotista aqui, um cotista de João Pessoa, na Paraíba. Ainda não tive o prazer de conhecer a cidade de João Pessoa. Conheço por fotos ali, gostei da orla. Achei interessante, mas ainda não tive a oportunidade de visitar. Vamos lá. Por enquanto aqui só nos anúncios aqui. Obrigado aí pelos parabéns. A equipe da Sunoacity realmente é um time de primeira linha. Fica fácil para a gente aqui. Temos uma primeira pergunta aqui. Qual que é o risco de SNID se comparando com outros fundos da Suno, como o SNAG, o fundo SNEL e outros no mercado? Então vamos lá. O SNCI e o SNAG, o SNCI tem um risco médio, porque ele já tem uma carteira diversificada, ele já tem obra, ele já tem crédito com empresas de construção civil, umas melhores, outras com a liquidez um pouco mais apertada. Então, ele já tem uma carteira middle risk, ele já tem uma carteira de risco médio, busca um pouco mais de rentabilidade. O SNCI está distribuindo menos por conta de deflação, mas na média ele tem um risco um pouquinho mais elevado do que SNAG e do que SNID. Tá? SNAG é uma carteira extremamente pulverizada, é um CRI só, mas é uma carteira, o lastro é extremamente pulverizado, são várias e várias vendas de semente de soja a prazo,
que tem um ácido, uma carta-fiança de 10% da Boa Safra, além dela já ter pago juros desde agosto até quando chegar abril desse ano. Então a gente já vai ter uma boa gordura. É um fundo com uma subordinação implícita muito grande e uma carteira que nos últimos 5 anos teve 0 de inadimplência, foram 2 atrasos. Então a gente classifica esse ativo como high grade, como de excelente nota. O SNID começou mais perto ali da nota da Boa Safra, vamos dizer assim, com empresas também só de primeira linha. A gente vai aos poucos, bem aos poucos, com muita parcimônia, aumentando o risco de crédito dele. O SNAG também vai aumentar o risco de crédito para middle risk. A gente quer ter os 3 fundos de risco médio, e são o nosso combo de crédito. O SNEL é fantástico, é um fundo de energias limpas, mas ele investe no projeto, ele é sócio, ele está no equity, ele vai tomar dinheiro emprestado, ele investe para ganhar 20%, 25% ao ano. O SNEL é para dar porrada. Tem riscos de não alcançar isso, tem riscos dos projetos eventualmente darem errado, de atrasar uma obra, de demorar para comercializar energia. Então, ele tem mais riscos mais parecidos com projetos, com ações, com equity, né? Não com ações na volatilidade do mercado, porque a gente está construindo ali a preço de custo, mas ele tem um risco e um potencial mais parecido com ações. O SNEL, tá? Tenho bastante SNEL na minha carteira, adoro o fundo. Nós vamos ganhar bastante dinheiro com ele, a nossa expectativa é essa, né, na verdade. Nós, cotistas, estou falando de valorização de cota, essa é a nossa expectativa muito forte, mas ele é um fundo de equity, ele é um fundo de projeto de energia, ele não tem essa mesma tranquilidade dos ativos dos fundos como de crédito. Então, separando uma coisa da outra, acho que espero ter sido claro aqui na comparação dos fundos, que são riscos e propostas bem diferentes. Vamos para as próximas perguntas aqui. Pensando aqui em alocação dos ativos, geralmente se divide em ações, aí ele está falando ações brasileiras, né? Se ele falou em português, estoques, que são ações de empresas lá fora, fundos imobiliários, FIAGRO e renda fixa, né? O SNID entraria junto com FII, FIAGRO ou com renda fixa. Ele é um fundo de renda fixa, mas eu, sinceramente, pela característica de ser um fundo fechado, cota listada em bolsa, eu prefiro classificá-lo junto da caixinha de FIAGRO e fundo imobiliário. Eu acho que a cota dele, a volatilidade da cota dele vai ter um pouco mais a ver com FIAGRO e fundos imobiliários, né? Porque, diferente de um fundo de renda fixa que você pede o resgate e depois de D mais 30, D 60, sei lá, você resgata no patrimonial para você, a cota no secundário pode se distanciar do valor patrimonial, tanto para cima como para baixo. Então, eu acho que, respeitando uma possível volatilidade nas cotas, ele está bem estável, bem tranquilo, mas respeitando uma eventual volatilidade nas cotas, eu o classificaria nessa hipótese aqui, dentro da caixinha de fundos imobiliários e FIAGRO, tá bom? Isso não tem uma ciência exata, tá? Não tem escrito em pedra. Então, você pode ficar à vontade para classificar de outra forma. Tem gente que considera fundo imobiliário de CRI junto com renda fixa e fundo imobiliário de tijolo sendo fundo imobiliário. É uma opinião, é uma postura, é uma forma de pensar, tá? Eu só lembro que fundos imobiliários, mesmo os de CRI, né, podem estar com 10% de deságio frente ao patrimonial. O patrimonial pode baixar por conta de marcação a mercado. Então, eu acho que... eu não acho que é renda fixa, tá? Mas tem gente que classifica. A gente tem aqui, o Fandes lembrou bem aqui, né, que a gente tem um grupo de Telegram do SNID. Então, eu coloquei aqui na tela, você não vai conseguir clicar na tela, mas vai nos comentários, entra lá no grupo de Telegram, que depois da live eu vou entrar lá e tirar mais dúvidas, caso ainda restem dúvidas. Essa cidade aqui, vou dar boa noite não, porque vão falar que eu estou implicando com
pessoal de uma pirâmide aí. Diferencie, obrigado pela oportunidade, Fernando, de diferenciar. Assim, diferencie uma debênture da Americanas para uma debênture investida pelo SNID. As empresas que a gente olha são empresas de infraestrutura, que é um setor que pode sofrer, que tem riscos, todo mundo tem risco, né? Mas é um setor que você tem uma previsibilidade de receita muito maior. Então, uma linha de transmissão, ela é remunerada pela disponibilidade. Se está disponível, ela vai receber... Quase espirrei aqui. Desculpa, gente. Não achei o mudo a tempo. Desculpa aí. Voltando à previsibilidade de receita das empresas de infraestrutura, a variação do consumo de energia, né, a variação da receita de uma geradora de energia é muito pequena. Tem, mas é muito pequena. Então, de uma empresa de saneamento, mesmo rodovias que passam mais carros ou menos carros, tem um pouco mais de risco de performance, não se compara ao risco de empresas do varejo, Tokstok, Marisa, Americanas. São coisas diferentes, né? Assim, o tipo de negócio, infraestrutura, negócio mais regulado, né? Aquela receita contratada. Então, acaba trazendo um risco menor para o portfólio essas empresas de infraestrutura do que quando você vai para mar aberto e você olha varejo, indústria ou qualquer outro tipo de setor, tá? A gente usa a mesma metodologia, sim, porque são 5 Cs do crédito, né? Você tem que olhar... Quando você está olhando um crédito para um loteamento, né, o capital, que é um dos 5 Cs do crédito, ele é menos importante. O mais importante é o colateral, né? É o quanto de recebidos, quantos boletos tem aqui para a gente receber, né? Quanto de dívida que essas pessoas têm aqui para receber. Condições também é muito importante. Qual que é o LTV, né? Qual que é o loan to value, qual que é o valor da dívida frente ao valor da garantia. Então, qual que é a taxa de juros? Então, são coisas diferentes que a gente olha. Por exemplo, quando eu vou olhar emprestar para uma empresa, mesmo no SNC a gente empresta para a MRV, por exemplo, aí eu vou olhar muito menos LTV, às vezes nem tem garantia, às vezes é clean, quirografária, né? Eu vou olhar muito mais o balanço. Então, capital é muito mais importante nesse caso do que colateral. Às vezes nem tem, né, garantia, não tem um colateral, não tem um recebível, não tem... O lastro é a debênture da empresa. Então, o capital é muito mais importante, a parte reputacional, né, as condições são sempre importantes. Então, cada C do crédito, cada um dos 5 Cs, eles têm mais peso ou menos peso de acordo com o tipo de crédito que a gente vai olhar. A gente separa aqui em 3 tipos de crédito, que é pulverizado, corporativo e contratual. Contratual é quando alguém tem um galpão que aluga para alguém, o galpão alugado para a Ambev, né? E alguém, o dono do galpão quer um dinheiro para construir aumentar o galpão, né? Porque vai aumentar o aluguel dele. Então eu vou olhar, é contratual, o risco é contratual. Eu não vou olhar o balanço do dono do galpão, eu vou olhar a força do balanço da Ambev e a força daquele contrato ali, né, se ela pode sair a qualquer momento, se tem multa, né? Então, esses 3 tipos de crédito têm os seus pesos diferentes, e aqui no SNID quase todo mundo corporativo, com exceção dos Project Finance, quando você vai olhar, quando o projeto toma dinheiro com a garantia do próprio projeto, né? No Brasil não é tão comum, mas tem alguma coisa. E aí, nesses casos, você vai olhar mesmo o colateral, você vai olhar condições e tudo mais se aquele projeto já tem pelo menos uma demanda contratada, um off-take, né? Que se chama alguém que vai tomar toda a produção daquele projeto. Então, são coisas que a gente leva em consideração para cada crédito específico, mas, vamos dizer assim, o esqueleto, a caixa de ferramentas
é a mesma, são os 5 Cs do crédito, tá? Vamos lá. Está no pipeline aquisição. Já temos 2 debêntures do setor de saneamento. Saneamento, especialmente saneamento, é inaceitável. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, 5.566 municípios. É inaceitável que municípios, às vezes até grandes, né, não tratem o esgoto, né? Não tem água encanada em todos os bairros. Então, fica aquele esgoto a céu aberto. Aí as crianças brincam naquele negócio, adoecem e tal. É um negócio assim, não estou falando nem de investimento, é um negócio que todo mundo tinha que ficar indignado de não ter esse negócio. Então, tem que ter dinheiro para isso. A gente sabe que o orçamento público tem limite, todo bolso tem limite. O meu bolso tem limite, o seu bolso tem limite, o bolso da União Federal tem limite. O bolso dos municípios tem limite, muito menor, dos estados também, mais apertado. Então, tem que abrir para a iniciativa privada fazer, né? E a gente está pequeno, o fundo está pequeno, mas acho que temos que contribuir para ter saneamento básico no maior número de municípios possível, alcançar um maior percentual possível da população com acesso a isso, para não ver menino adoecer por coisa boba. Não estou falando só criança, não, adulto também adoecer por coisa besta. Tá? É uma tecnologia já dominada, não tem nenhuma ciência de foguete, entendeu? É só pegar, botar o dinheiro e fazer. Vamos lá, tem uma primeira pergunta aqui, Felisberto Machado. Por que na B3 a distribuição é 0,553 a título de amortização parcial e o relatório está com amortização e rendimento? Vamos lá. Lembra que eu falei, ele é um fundo de renda fixa, tem ativos de renda fixa e tal. E essa coisa de amortização e rendimento, né, que é possível mais facilmente nos FII Infra do que no fundo imobiliário, por exemplo, ela precisa realmente ser explicada porque é diferente, tá? Um spoiler, vou contar o final da história. Não muda nada, tá? Chama como você quiser. Tá? Agora eu vou voltar para o início e vou te explicar por que não muda nada. Imagina que esse fundo, né, tenha uma debênture só para ficar fácil aqui. Eu comprei uma debênture por R$1.000. O PU dela, o preço unitário é 1.000. Eu comprei essa debênture e estou carregando. Eu recebi R$50 no mês de juros. Tá? E aí eu tenho R$50, tenho 1.050, R$50 para pagar o rendimento. Acontece que o mercado oscilou, o preço dessa debênture oscilou e o administrador fez uma marcação a mercado, corretamente é o papel dele, ele não tem que fazer diferente, ele tem que fazer isso. E falou, olha, essa debênture agora está valendo R$900, porque ela foi negociada por R$900. Então a debênture está valendo R$900 e você tem R$50 aqui no caixa. Então eu tenho R$950 de patrimônio. Como é um fundo 555, um fundo de ativos líquidos ali, aplicações financeiras, ele vai olhar e falar, você não passou de 1.000, o seu patrimônio está abaixo de 1.000, você não pode pagar, não há rendimento, porque o seu rendimento de R$50 foi compensado com a marcação a mercado de menos 100. Então, o seu patrimônio total é 950. Mas eu tenho aquela debênture está ali quietinha por R$900 e eu tenho R$50 aqui em dinheiro, que eu vou olhar para um lado, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, eu quero pagar, eu quero distribuir esse dinheiro. Vamos fazer um paralelo com o fundo imobiliário. Imagina que você tenha um prédio de R$100 milhões que foi reavaliado, taxa de juros mais alta e tal, que foi reavaliado por R$90 milhões. Aí você recebeu o aluguel de R$1 milhão, né? O patrimonial está 90 mais 1, 91. Aí você não vai poder distribuir aquele 1 milhão, porque a marcação a mercado trouxe a avaliação do seu imóvel de 100 milhões para 90 milhões. No imobiliário você paga. Você paga isso a título de rendimento. Escrito rendimento, R$1 milhão. E o patrimonial baixou de 100 para 90 e tudo bem. No caso das debêntures, você não pode chamar isso de rendimento. Aí a gente tem que chamar isso de amortização. Então, por isso, conclusão, chame do que você quiser, porque
o efeito que vai dizer que se é rendimento ou se é amortização é um efeito de marcação a mercado das debêntures. Né? Mas eu recebi os juros, está na conta. Né? Você quer que eu não pague? Que eu deixe lá parado? Aí a pessoa vai se confundir, não vai saber quanto que o fundo rende na curva, na velocidade de cruzeiro. Então o que a gente fez? A gente fez uma conta. Olha, 1,15 é tranquilo, dá para pagar pela curva dos papéis. A gente comprou os papéis a CDI mais 2,09. Nosso preço médio de compra das debêntures é CDI mais 2,09 ao ano. Tirando os custos, coisa e tal, a gente consegue pagar 1,15 tranquilo e calmo. Então a gente vai pagar 1,15. Então, Vitor, você já está falando que esse mês você vai pagar 1,15? Não posso afirmar isso aqui, eu preciso soltar um fato relevante e tal, mas o que você acha que vai acontecer? A curva é a mesma, né? Todos os meses a curva é a mesma. Então, provavelmente é 1,15, um mês, 2, 3, vai 1,15 sempre. Enquanto a gente não mudar o mix da carteira, provavelmente a gente vai ficar pagando 1,15. Ah, mas você vai pagar amortização, rendimento, tanto faz, chame do que você quiser. Você quer que eu escreva o que no seu extrato? O nome do seu time? Ó, vou pagar, ó, Vasco da Gama, R$1,15. Isso é amortização ou rendimento? É o que você quiser. É o que você quiser, tanto faz. Você entendeu por que o tanto faz? Porque no fundo imobiliário chamaria de rendimento. No FII Infra, porque por ser um fundo de renda fixa, se está abaixo do 100, vamos dizer assim, tem que ser amortização. Então tá bom, então é amortização. Não A diferença é nula. No fundo imobiliário, uma amortização muda o seu preço de compra e aí pode mudar o ganho de capital e ter imposto no fundo imobiliário. No FII Infra é tudo isento, não muda nada. A amortização muda seu preço de compra e daí? Qual o impacto? Zero. Você vai pagar mais imposto ou menos imposto? Não, nada. Não muda nada. É neutro, é nulo. Então, chame de amortização, chame de rendimento, chame de Vasco da Gama, chame de São Paulo Futebol Clube, chame de Fórmula 1, chame de Guga Kirten, chame de tênis, chame de o que você quiser, do esporte que você quiser, do hobby que você quiser, chame de filme, chame de Oscar. R$1,15, chame do que você quiser. Quando poderei comprar Snell no home broker? Eu sei que quando a gente fala de infra, as pessoas acham que é Snell a live, né? Não é sobre Snell, mas eu vou responder essa pergunta. Snell vai estar no home broker até dezembro. Ou antes, caso a gente consiga alocar antes, vender energia antes, pagar rendimento antes, a gente antecipa. Mas o nosso limite é dezembro. SNIT é fundo de renda fixa, só aqui falando com o Marcelo Farias, ele pega o regulamento dele, a classificação, sim, ele é um fundo de renda fixa. Mas eu acho que você deve classificar as cotas dele, junto ali com o fundo imobiliário, com o FIAGRO, pode ter volatilidade. A cota dele não é renda fixa, porque ela não tem juro, não está escrito qual a remuneração fixa dela, não tem prazo de validade, então a cota não é renda fixa, mas o fundo, ele é um fundo de renda fixa, só pode investir em renda fixa, tá bom? Eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas é assim que a regulação organiza os fundos. Uma boa noite, Fernando. Acho que ou ele me cumprimentou outra pessoa ou errou meu nome. Algum fundo da Assunto está entregando de 13 a 17? O SNAG está. O SNID também. O SNCI nos últimos 12 meses eu não lembro, né? Passamos por deflação, passamos sempre por R$1, mas é capaz do SNCI também. Sim, o SNCI está com 14, alguma coisa por cento de yield. Então tem. O nosso combo de crédito está entregando entre 13% e 17% ao ano. Vamos lá, Sérgio, tentando aqui rapidamente. O Snell foi uma oferta pública registrada ali em outubro, novembro do ano passado. Teve o período de reserva de novembro até dezembro, Black Friday, Copa, tal. Não foi o melhor período de todos, mas era o período que a gente queria ter o dinheiro antes de virar o dia 7 de janeiro desse ano, quando a regulação mudou. Então, a gente tem muitos pareceres de acesso com a regra antiga.
E da onde vai vir o rendimento? A gente vai gastar 5 milhões de reais para construir usinas que têm capacidade de produzir 1 mega. Essas usinas têm capacidade de deixar um retorno líquido de 1 milhão de reais por ano, um pouco mais, 1 milhão e tanto, estou jogando para baixo, está perto de 20% ao ano de retorno. Normalmente essas usinas prontas, com energia vendida, contratada, bastante previsibilidade, costumam valer 10 milhões de reais no mercado, portanto, um potencial de dobrar o valor patrimonial do fundo depois que ele estiver em pleno funcionamento. Mesmo não contando com isso, a gente está falando de um pouco mais de 20% ao ano real, 20% mais a variação da energia, então a gente está falando de pagar uns 50, uns 70, uns 80 por mês de rendimento. Então, é um fundo que, depois que tiver com as plantas prontas e em funcionamento, deve se destacar pelo seu elevadíssimo dividend yield. E isso normalmente faz com que o preço das cotas se aprecie bastante. Essa é, resumidamente, a tese do Snell. Dá para fazer até um corte nessa live aqui e usar esse corte em outras redes. Saneamento é básico, né, Sueli? Saneamento é básico. Vamos lá. Mercado de capitais vai revolucionar esse país com infra, agro e imóveis. Não sei se vocês viram, ontem eu estava em Brasília no lançamento ali de um convênio entre a CVM, a Frente Parlamentar do Agro, e o Instituto Pensar Agro. Eles assinaram um convênio para fazer a divulgação do mercado de capitais por esse interior do Brasil afora. Já tem 4 locais que vão ter eventos para trazer o agro para o mercado de capitais e também levar, ampliar a divulgação para os investidores comprarem cada vez mais ativos de infra. Esse projeto especificamente é de agro, e o agro é quase 30% do PIB, é uma potência absurda e a gente investe pouco no agro, mercado de capitais. A nossa participação deve aumentar bastante e o mundo de investimento no agro pode superar os volumes que nós, investidores, investimos em fundos imobiliários. Tá? Porque o agro é gigante. O agro é gigante. Então, concordo plenamente que dinheiro público, já falei aqui, tem limite e o balanço dos bancos também tem limite. É muito ruim quando as instituições financeiras estão muito alavancadas. Então, o que deve ser promovido é quando o investidor conecta diretamente com o ativo final. E esse aqui chama-se mercado de capitais. Tá? A gente acredita muito nisso e está trabalhando, também contribuindo aqui com os nossos 50 centavos para ajudar a promover o mercado de capitais, o agro e tudo mais. O Otaciano está, inclusive, em Brasília ainda hoje. Eu já estou em São Paulo. O Otaciano ficou lá para outras agendas também bastante importantes. Vamos lá, pergunta mais operacional aqui do Matheus Henrique, e muito importante. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Qual é a Datacom? Vou comprar amanhã, ainda não tenho fundo. Vamos comprar, Matheus. Óbvio, se estiver dentro do seu perfil de risco. Leia o prospecto e o regulamento antes de tomar a sua decisão. Vamos lá. Datacom é padrão Suno. O que é padrão Suno? Dia 15. Todo dia 15 do mês é Datacom de todos os fundos da Suno. Então, o SNLG, que era o MGLG, que tinha um padrão diferente, agora é padrão Suno. O SNID já nasceu no padrão Suno. Datacom é dia 15. Dia 15 de março vai cair na próxima quarta-feira. Então, você tem uma semana para tomar sua decisão de investimento. Caso você queira comprar as cotas do fundo, você tem que comprar até na próxima quarta e vai receber no dia 25. Vitor, 25 é sábado. O que acontece quando cai no sábado? A gente paga na sexta-feira. Sexta-feira, papai, pode olhar lá. Antes de meio-dia, o dinheiro vai estar na sua conta. Sexta-feira, dia 24 de março, vão receber rendimentos os investidores que tiverem cotas no dia 15 de março, próxima quarta-feira, que é uma dica.
vai no seu telefone, vai em lembretes, ou vai no calendário do seu telefone, marca um compromisso com você mesmo no dia 15, marca dia 14 para você não perder por um dia. Um aviso para você não esquecer, Datacom dos fundos da Suno. Pega o teu telefone agora, vou esperar. Pega seu telefone, vai em lembretes, ou vai na agenda, bota um lembrete, Datacom Suno, bota dia 14, para você não resolver as coisas em cima da hora. E você não vai perder a Datacom de nenhum fundo. Pô, Sueli, tá avacalhando a minha live aqui, pô. Negócio de... Domingo não foi isso não, hein? Mas tudo bem, chama lá Mengão 1,15. Chama com o rendimento é seu, você pode dar o nome que você quiser. Você pode torcer para o time que você quiser. Entendeu? Paciência, né? Paciência. Olha a implicância com o time aqui, não vale, hein? Pulou minha pergunta, por favor, qual o diferencial de... Ah, rapaz. Ô, Sérgio, pulei sua pergunta pelo seguinte, cara. Eu não estudei todos os fundos de infra, tá? Então, eu vou falar de maneira geral. O SNID tem fundo de infra que é mais focado em projetos, em coisas que trazem mais taxa, são um pouco mais arriscadas, mas trazem um rendimento, potencial rendimento maior, né? O SNID vai ser middle risk, ele é high grade hoje, ele vai caminhar devagarzinho para o risco médio, né? Então ele já se diferencia de alguns que têm um risco muito elevado. Um diferencial relevante, que eu acho que a maioria é IPCA mais juros. A maioria é assim. Nós nos posicionamos como CDI. A gente busca uma volatilidade menor com esse posicionamento. Uma previsibilidade maior dos rendimentos distribuídos. Se chama de amortização, de rendimento, chama o que você quiser. Mas o valor que a gente vai pingar na conta todo mês tende a ter uma mudança menor do que os outros fundos. Tá? E um diferencial inerente é essa transparência, essa comunicação, é live aqui para você no YouTube, é Instagram aberto para perguntas na mensagem direta, é caixinha de pergunta, é padrão Suno de transparência de relacionamento com os cotistas. Esse é um diferencial presente em todos os fundos aqui, geridos pela Suno. Esse aí está inerente ao fundo, fora que ele é CDI, fora que ele vai ser risco médio. Um outro ponto de risco também que a gente gosta é diversificação. A gente já nasceu com 12. Primeiro dia a gente colocou do back-office, fica louco. A gente chegou logo, compramos 12 papéis juntos. O pessoal tem que liquidar tudo, é um monte de boleta. Um abraço para o Luiz Ravaz aqui, que lidera um time fantástico lá do back-office da gestora, atende asset, atende a wealth. A gente já começou diversificado e vai diversificar mais. Na minha cabeça, a gente tem que ter 100 nomes, 1% em cada nome. Bom, o dia que tiver um problema ou outro aqui, um respiro, um tropeço aqui a colar, um problema para ajustar, é um problema de 1% do fundo. Então, todos os fundos, o SNCI a gente quer caminhar para 100 ativos, o SNAG não vamos caminhar para 100 ativos, o SNID não vamos caminhar para 100 ativos. O SNID é o mais fácil de todos, porque são companhias abertas, é mais fácil. O SNCI você vai originando, estruturando, é médio, né? E o SNAG está concentrado na cultura de soja. A gente deve colocar outras culturas para ter aí um retrato do agro brasileiro dentro do SNAG. Então, talvez desses três, para ter 100 ativos, talvez o SNAG seja o terceiro, o SNID o primeiro, a SNCI o segundo. Quero ter 100 ativos em cada um, então diversificação ampla, muito grande diversificação desse fundo, talvez também um diferencial em relação aos demais. Tá? Espero agora sim ter respondido sua pergunta. Vamos lá, pagar no máximo. Boa noite. Então, o SNID poderá pagar no máximo próximo a CDI mais 2. Sim, Fernando. Não. De vez em quando eu vejo uns fundos assim que tem uma carteira que rende tanto e ele paga mais, né? A gente fica até com o pé atrás. Cargas, como é que esse cara está fazendo de mágica, né?
Ah, não, foi um ganho de capital aqui, foi um giro ali, foi um rebate de uma taxa de estruturação. Tudo bem, de vez em quando dá para fazer, mas na média você não tem como superar muito o seu carrego, né? A não ser que você constantemente compre um papel, fechou, vendeu, compra um papel, fechou, vendeu. Então essa atividade de trade, às vezes, ela consegue ir gerando uma gordura de forma até constante e você vai distribuindo mais ao longo do tempo. Então, fazer essa gordura não é algo que a gente coloca no estudo de viabilidade, eu não conto e nem prometo isso, mas é algo que pode ser extra, né? Quando você compra um papel, ele passa um tempo, fecha a taxa, você vende, alonga, compra o outro com carrego melhor, então esses ganhos de capital vão crescendo ali, mas não vou prometer. A gente obviamente faz, você pode ver o SNFF, a gente vez ou outra tem ganhos extras ali, mas não é algo que a gente promete. A gente vai lá e entrega quando tem, mas eu vou só prometer CDI mais 2% ao ano e o que vier a mais é upside. É prêmio. Ô Henrique, eu não vou me estender aqui, mas me manda uma mensagem no Instagram, @VitorLopesDuarte. Cuidado com os fakes aqui, hein? É @VitorLopesDuarte. Não tem underline, não tem ponto, não tem número 1, não tem separado. O que tem, qualquer detalhe desse é fake. Mas me procura lá, @VitorLopesDuarte, que eu te mando um link para você preencher um formulário e você ver se você quer comprar via escritural. É burocrático, mas até hoje não conheci ninguém que morreu por ter comprado no escritural, tá? Todos sobreviveram. Burocrático, mas sobreviveu. Vamos lá. Adiantar para o seu aniversário. Então faz o seguinte, ó. Pessoal, a Sueli Moraes, aos amigos da Sueli Moraes, eu sugiro que esse ano vocês apresentem com um Pix. Manda um Pix para ela no dia 14, porque aí no dia 15 ela compra as cotas do SNID e ela vai ganhar de presente de aniversário, além das cotas, o rendimento no dia 24. Sueli, gostou aí da sugestão de presente? Pega esse vídeo, corta aqui nesse minuto, manda para os seus amigos. A Sueli, então, o Pix para ela. O celular dela deve ser Pix. Você que é amigo dela deve ter o celular dela. Manda um Pix que ela vai comprar cotas do SNID. Dia 25 é a data. Receba. Vai receber no dia 24. Sexta-feira, papai. Receba! Sim! Essa é a tropa do gestor do seu dinheiro. Vamos lá. Transparência da Suno em momentos complicados. Vamos lá. Mesmo momentos complicados de mercado fazem toda a diferença para o cotista, diminuindo muito a oscilação dos fundos da casa. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Nosso trabalho é realmente esse, né? Comunicar, dar todas as informações para que vocês possam conhecer o máximo possível dos produtos, tomar a decisão com informações, que seja a decisão de não comprar, que seja uma decisão de vender, né? Mas que você tenha a informação para você tomar sua decisão com toda a transparência do mundo. Transparência é algo que às vezes incomoda, às vezes dói em algum lugar e um outro aí está se doendo por transparência. Aqui a gente vem falando, a gente falou de deflação 3 meses antes da deflação chegar, a gente vem falando de dias úteis lá no final de janeiro, fevereiro, que fevereiro tinha menos dias úteis, que março pode impactar. Março já está impactando alguns fundos que têm a maioria da carteira em CDI, vai mexer no rendimento dos fundos de CDI. Tá? Então, essa transparência ainda, mas Vitor, mas pô, essa não é uma notícia boa. Mas fevereiro teve 18 dias úteis. É um fato. Você quer que eu fuja do fato? Você quer que eu... Uma hora, Vossa Senhoria, o fato vai aparecer e vai impactar o rendimento. Então, a gente já vem falando isso há mais tempo. Estamos aqui dando a cara que, ó, de fevereiro tem 18 dias úteis, vai impactar os ativos em CDI. Então, transparência às vezes dói, mas é melhor do que a falta dela, sem dúvida nenhuma. De nada aqui, Sérgio, obrigado você pela pergunta para poder contribuir mais com a live aqui. E aqui tem um recado, né, que é o meu Instagram. Quiser mais dúvidas, está disponível aí o Instagram
para você seguir. Vitor Lopes Duarte, sem pontos, sem número, sem underline, sem nada, tá? Vitor Lopes Duarte é o meu Instagram. Fiquem à vontade. Vamos lá, gente. 50 minutos de live aqui, quase isso. E aí, última pergunta aqui do Carlos Alberto. O SNID é um fundo para investidores em geral? Sim, todo mundo pode comprar, é acessível a todos. Ele nasceu numa colocação em lote único e indivisível. Esse lote único e indivisível é só para profissionais. Ele nasceu com 35 milhões. A gente alterou o regulamento dele, publicamos um prospecto para que todos os investidores pudessem acessar. Então, hoje, todo mundo pode, obviamente, dentro do perfil de risco e tal, mas ele é destinado ao público em geral. Então, ele não é restrito a qualificado, ele não é restrito a profissional. Você, investidor de varejo, você qualificado, você profissional, todos podem decidir comprar, adquirir cotas na B3, né, no seu home broker, livremente, porque ele é para o público em geral. Vamos lá. Eu acho que está de bom tamanho aqui. Pergunta bônus aqui, então, ó. Vitor, qual a sua previsão para os fundos daqui a 10 anos? Poderia ser uma aposentadoria de longo prazo? Marcelo Faria. A Suno é uma empresa que nasceu de um pensamento de value investors, de investidores de valor, de investidores que têm uma visão de longo prazo. As nossas carteiras, elas são previdenciárias, são ativos que a gente monta para preservar o seu patrimônio, para gerar renda para você, principalmente no longo prazo. Alguns geram renda já desde hoje, outros, SNEL e os fundos de ações, fundos de small caps, eles são ativos que vão te suportar, né, no longo prazo, quando você tiver com uma idade já mais avançada, com uma capacidade laboral, uma capacidade de trabalhar mais reduzida, ou mesmo que você tenha capacidade, você não tem mais vontade, você quer diminuir o ritmo, né? Já quer se preocupar com outros hobbies, já quer se preocupar com cuidar de neto e coisas do tipo. Eu estou falando assim, lembro logo dos meus pais aqui, que a vida deles é ficar olhando a foto de neto, querendo saber de neto e etc e tal, já estão aposentados. Então, é você poder ter produtos de investimento que te tem riscos, óbvio que eles têm riscos, mas que te dê uma tranquilidade para você prestar atenção nos seus hobbies, nas coisas que você gosta, né? E ter uma carteira previdenciária. Então, a resposta é assim, como é que eu vejo esses fundos daqui a 10 anos? Eu vejo esses fundos rendendo lá o custo do dinheiro mais 1 ou 2 ou 3%, né? Nesse caso aqui 2%, para que você tenha um ganho real, para que você possa ir consumindo daquilo tudo que você construiu ao longo dos anos da sua vida. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o Instagram mais uma vez, né? Eu vou deixar o Instagram aqui mais uma vez, vou voltar lá. Cadê? Me perdi. O meu Instagram é Vitor Lopes Duarte. Muito obrigado, produção. Valeu. Meu Instagram é Vitor Lopes Duarte, está aqui. Meu Instagram, dúvidas. Agora eu vou encerrar a live, então dúvidas aqui no Instagram, Vitor Lopes Duarte. Perguntas à vontade. Pode me perguntar como é que foi o final de semana. Eu joguei tênis com o Guga, caramba. Eu publiquei até uma foto com ele, joguei tênis com o Guga, uma coisa inimaginável. O Guga não entra em quadra não sei quanto tempo. Então, o time lá da escola Guga conseguiu botar o Guga em quadro, bater uma bolinha com a gente. Muito obrigado, Escola Guga. Bruno, grande Bruno, que me fez o convite para ir lá nesse final de semana. Foi excelente, muito obrigado. Pode perguntar de tênis também, pode perguntar de futebol. O Vasco ganhou do Flamengo, fique à vontade. Futebol é um assunto que agora eu fico mais tranquilo para falar, né? E mais do que vocês quiserem saber, o Instagram é aberto a tudo. Valeu, um grande abraço, boa noite e até a próxima.